Olá, queridos, retornamos para a nossa terceira aula sobre Antigo Testamento no volume 1 e nós estamos falando sobre Gênesis, ok? Então é a terceira aula sobre Gênesis e nós estamos na página 76 da sua apostila, é o capítulo 2 da nossa apostila, Gênesis, e a página 76, ok? A epígrafe que eu inicio aqui agora é o alvo da criação de Deus: domínio, bênção e relacionamento. Essa epígrafe fala muito do que nós vamos falar agora, é importante até que você grave. O alvo da criação de Deus: domínio, bênçãos e relacionamento. Os registros bíblicos descrevem a criação, a queda, o dilúvio, a Torre de Babel, a distribuição da raça humana, abrangem todos os aspectos da experiência humana de Abraão para comprometer-se ao serviço pactual do Senhor, né? Então, quando nós falamos sobre domínio, bênçãos e relacionamentos ser o alvo da criação de Deus, é porque nós vamos detalhar aqui a ação da criação, como Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, né? A queda do homem, como esse homem deu ouvidos à serpente, o dilúvio, né? Como Deus livrou Noé e a sua família do dilúvio e como o dilúvio destruiu a raça humana. Por que Deus destruiu a raça humana com o dilúvio? Ora, tudo isso está dentro do contexto do Gênesis. A Torre de Babel, né? Por que Nimrod constrói a Torre de Babel? O que Nimrod, que foi o primeiro homem a ser chamado de poderoso na terra, o que Nimrod havia desejado no seu coração? Por que Deus destrói a Torre de Babel e espalha as pessoas sobre a terra, né? A distribuição da raça humana. Todos esses pontos convergem até chegar em Abraão, né? E em Abraão o Senhor vai se comprometer com um pacto, com uma aliança, né? Com Abraão, com a sua descendência, com o seu povo, né? Os dois relatos da criação, Gênesis 1, do versículo 1, 2, 3, Gênesis 2, versículo 4 e 5, destinam-se a demonstrar, respectivamente, a soberania de Deus. Ora, quando a Bíblia disse em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, ele fez separação entre as trevas e a luz, né? A gente percebe a soberania de Deus. Ele é o Deus quem cria, ele cria segundo a sua palavra, né? Ele cria da maneira que ele quer criar, demonstra o poder, a soberania desse Deus, né? Também caracteriza a sabedoria, né? O poder absoluto, um Deus que tem o controle de tudo e que tudo que ele cria é para a sua glória. Em criar especialmente a humanidade para governar em seu lugar todas as demais criaturas. Quer dizer, esse Deus que cria o homem, o Adão, né? Esse Adão fala da humanidade e ele cria a humanidade para governar as suas criações em seu lugar. Ele dá poder ao homem, ele dá autonomia, ele dá autoridade, né? Nós vamos ver tudo isso expresso aqui em Gênesis. Embora as histórias da criação sejam fundamentalmente teológicas e não científicas, nada nelas é contestado pela compreensão científica moderna. Ou seja, apesar de todo o relato da criação ser teológica, né? Deus, logia, ensino. Então toda a história da criação é sobre o ensino das coisas de Deus.
cientificamente, nada desabona, nada impede, nada tem que desaprove o que teologicamente a Bíblia fala sobre a obra da criação. E mesmo que aqueles que tentam desconstruir a obra da criação, o que eles têm são teorias evolucionistas, teorias criacionistas. São teorias, não são ciência, né? São teorias. Vamos lá. Gênesis insiste em que todas as formas de vida foram criadas segundo a sua espécie. Isso é interessantíssimo. Ou seja, elas não evoluíram cruzando linhas de espécies. O mais importante é que o homem e a mulher foram criados como a imagem de Deus. Gênesis 1:26. Então, quer dizer, não há cruzamentos de espécies para criar uma evolução. Não. A Bíblia afirma que toda semente, Gênesis capítulo 1, versículo 11, toda semente produz fruto segundo a sua espécie. Então, Deus criou cada ser segundo a sua espécie, ok? E o homem, a mulher, ele criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas macho e fêmea os criou. Entre outras palavras, a humanidade foi criada para representar Deus sobre a terra e para dominar todas as coisas em seu nome. Gênesis 1:26 ao 28. A vontade de Deus era abençoar a humanidade e relacionar-se com o homem. Então, Deus cria o homem, a humanidade, o Adão, para se relacionar com ele, né? Adão foi criado para ter um relacionamento com Deus e para ser o representante de Deus na terra, para dominar, né? Então Deus cria o homem para isso. Quando nós chegamos a Gênesis 3, nós vamos ver a narração da consequência do pecado do homem, né? O pecado, suas consequências e mais do que isso, a graça salvadora de Deus. Então, Gênesis 3, do versículo 1 ao versículo 10, bem como o versículo 32, vai narrar o pecado, suas consequências, mas também vai narrar a graça de Deus. Isso é tremendo, irmão. Então, quer dizer, desde o princípio de todas as coisas, Deus já revela a sua graça. Desde o princípio de todas as coisas, Deus já deixa claro ao homem todo o processo que levaria o homem à salvação e à sua redenção. Dá para os meus filhos pararem de correr que eu estou gravando, por favor? Obrigado. O privilégio do domínio também acarretava responsabilidade e limitação. O fato de ser colocado no jardim para o cultivar e guardar representa a responsabilidade humana. A árvore no meio do jardim, que os seres humanos não deviam comer, representava aquelas áreas de domínio reservadas somente a Jeová. Queridos, eu me pego isso aqui porque isso aqui é uma revelação tremenda. Ora, eu costumo dizer que a quem muito é dado, muito é cobrado. Todas as vezes que Deus confia algo muito grande na vida de alguém, isso vem acarretado de responsabilidade. Ora, havia um privilégio de domínio dado a Deus para o homem. O homem tinha um privilégio sobre os outros seres viventes. Era o homem que dominava. Então Deus deu ao homem esse domínio, esse privilégio. E esse privilégio acarretava responsabilidade, porque veja, essa responsabilidade era entender, e isso aqui é pontual. Isso aqui fala muito aos dias de hoje, porque há muitas pessoas, elas confundem liberdade com libertinagem. E liberdade e libertinagem são coisas totalmente diferentes. O fato de eu ser livre, o fato de eu ser liberto,
Isso não quer dizer que eu possa fazer tudo. Concorda comigo? Porque veja, se alguém hoje é livre, mas ele sabe que se ele comete um crime, ele pode ir preso, a liberdade não permite que ele faça tudo. E isso é ser livre. É o poder de decidir qual caminho você vai seguir. Com a certeza de que, se você escolher um caminho errado, isso vai te gerar consequências. Consequências. Então, a liberdade também se resume em você não poder fazer tudo. Alguém que faz tudo é um libertino. Ele não é livre. Ele é preso no seu desejo. Alguém que faz tudo está preso no seu desejo. Mas alguém que consegue lutar contra o seu desejo, ele é livre. Pegou? Alguém que dá lugar a todos os seus desejos, ele é preso. Por quê? Porque ele não consegue controlar os desejos. Imagine alguém que seja dependente químico e este tem desejo de usar algum tipo de droga e ele não controla esse desejo. Então ele vai roubar para conseguir suprir o desejo. Ele vai até matar para conseguir. Por quê? Porque ele está preso. Ele está dominado pelo desejo. Então veja, Deus deu para o homem o privilégio de dominar. Deus deu para o homem, Deus colocou o homem, Deus fez um jardim no Éden e colocou o homem lá para ele dominar o jardim. Deus cobriu o homem de tudo que o homem precisava para ser feliz. O homem tinha um relacionamento com Deus. Deus descia, Deus caminhava com o homem, mas toda essa liberdade, essa bênção, esse privilégio veio com a responsabilidade de cultivar o jardim, de guardar o jardim e não tocar naquilo que não era dele. E eu costumo dizer isso. Me parece que essa árvore no meio do jardim simboliza duas coisas importantes. Primeiro, o livre-arbítrio do homem. Ó, se tocar, morre. Tenha consciência que você não pode tocar, porque se você tocar, esse ambiente só Deus pode agir. Se você tocar, você morre. Segundo, o ato de ser fiel. O que é de Deus eu não toco. Eu só toco no que Deus me confiou. Deus confiou todo o jardim para o homem, mas esse aqui você não pode tocar. Por quê? Porque não é seu. É mais ou menos o que Deus faz com o dízimo, né? Olha, eu te dou tudo na tua mão, agora a 10ª parte é meu. Então você devolve, você não pode tocar, porque é meu. Pegou? Então era isso no jardim, né? Era isso no jardim. E a árvore do meio do jardim, que os seres humanos não deveriam comer, representava aquela área de domínio reservada somente a Deus. Ali o homem não toca, ali não é do homem, o homem tem o ambiente que Deus lhe entregou. Perdoe-me. O homem e a mulher, entretanto, desobedeceram a Deus e comeram do fruto. Eles morreram no que diz respeito aos privilégios da aliança. Gênesis 2,17. Então, alguns questionamentos eram: mas Deus disse que se eles comessem, iriam morrer. Mas eles não morreram. Sim, eles morreram. Quando você olha o aspecto da aliança, a queda do homem é a morte espiritual. A queda do homem é a morte do relacionamento. A queda do homem é a morte do privilégio. Então, olha o que diz a Bíblia: e foram alvos de acusação e julgamento do seu soberano. Isso acarretou sofrimento, tristeza e consequente morte física. Então, a morte física só seria cumprida lá na frente. Nós vamos perceber, isso é notório no Gênesis, que quanto mais se multiplica o pecado, menos tempo o ser humano vive. Então, quanto mais próximo do pecado o homem estiver, menos tempo em vida ele vai ter. Talvez por isso a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem. A honra me faz estender os meus dias na terra, mas a desonra diminui o meu período na terra. Nós vamos perceber
que a morte imediata não é a morte física, mas é a morte do relacionamento, do privilégio, da comunhão. E isso vai acarretar dor, sofrimento, afastamento de Deus, né? Então, todas as vezes que eu quebro um princípio, a quebra do princípio me afasta de Deus, do meu relacionamento com Deus e dos privilégios, das promessas que Deus me entregou. Isso é tremendo, porque Deus havia criado o homem e a mulher para que esses desfrutassem de uma comunhão plena com Ele, né? E a desobediência deles fez com que se apartassem do Senhor e também um do outro. Então, quer dizer, a desobediência não só afasta o homem de Deus, mas afasta o homem da mulher. Porque se você ler o texto, quando Deus vem caminhar com o homem está escondido. E aí Deus está procurando o homem e diz: por que você está escondido aí? Ele diz: porque eu estou nu. Aí ele disse: mas como que você sabe que você está nu? Você comeu da árvore que eu disse que não era para comer? E ele disse: olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Então o homem deposita a culpa da perca, do pecado, da frustração na mulher. E é certo que isso vai gerar aqui uma separação do homem com a mulher, né? Uma crise conjugal, né? Uma crise no relacionamento. O tipo de pecado e suas consequências que se estabelece no Éden repetem-se ao longo do Gênesis. A saber, nos relatos de Caim, na geração do dilúvio e nos homens de Sodoma. Então, quer dizer, esses pecados eles vão ser multiplicados, né? Eu vou até mais profundo do que o próprio escrito. O capítulo 3 revela a entrada do pecado e o capítulo 4 já revela o Caim que mata o Abel, né? Quando o pecado entra, ele destrói a família, ele destrói o relacionamento, ele destrói a comunhão com Deus, né? Então é esse Caim que mata Abel, é a geração do dilúvio, que é uma geração que casa-se, que dá-se em casamento, é uma geração que Deus se arrependeu, né? É uma geração que vive uma vida promíscua, né? Uma vida longe de Deus, até chegar a Sodoma, que vive o auge da promiscuidade, da homossexualidade, ao ponto dos homens daquela cidade quererem se deitarem com os próprios anjos. Então a gente vai ver o declínio da raça humana mediante o pecado e a desobediência, e isso tudo foi consequência dos seus erros, né? A queda significa que os homens estão predispostos a pecar. Pegou isso? A queda significa que o homem está predisposto a pecar. Nós, como seres humanos, a gente peca. Isso é humano. Agora, a queda é a predisposição ao pecado, né? Então, é quando o homem sabe que é errado, mas ele pratica isso. Isso a Bíblia chama de iniquidade, né? É a prática constante do pecado, né? Que vai cada vez mais afastando o homem de Deus, né? Embora Deus puna o pecado, este não frustra o propósito último e gracioso de Deus em relação à sua criação humana. Embutido na maldição estava o lampejo de uma promessa de que a descendência da mulher um dia levaria a raça humana ao triunfo. Gênesis 3,15. Então, quer dizer, apesar do texto bíblico narrar pontualmente a consequência do pecado, as dores que o pecado estava levando ao homem, a separação do relacionamento com Deus, Gênesis 3,15 demonstra que esse relacionamento, que essa comunhão e que o triunfo sobre o pecado viria sobre aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, já é um apontamento ao Messias, já é um apontamento ao Cristo, né? As consequências do pecado tornaram-se claras na segunda geração, onde Caim, o filho mais velho de Adão, matou seu irmão Abel, Gênesis 4,8. Exatamente como os seus pais tinham sido expulsos da presença de Deus no jardim, Gênesis 3,23. Caim é expulso para viver como nômade,
no Oriente, Gênesis 4,16. Embutido na maldição estava o lampejo da graça, o sinal de Caim, Gênesis 4,15, simbolizando a proteção de Deus. Então, quer dizer, mesmo um Caim que está longe de Deus, ele tem o sinal da graça, né? Isso é tremendo. A bênção do domínio e a maldição do pecado. A genealogia de Caim ilustra a tensão entre a bênção de Deus e o pecado que se propaga, né? Então, se de um lado a graça de Deus quer alcançar o homem, a descendência de Caim demonstra o quanto o pecado está se espalhando com rapidez sobre a terra, né? Mediante as realizações dos descendentes de Caim, a humanidade começou a experimentar a bênção do domínio sobre a criação. O avanço nas artes e na tecnologia era, porém, acompanhado pelo avanço do pecado, como se pode ver no Cântico de Lameque, orgulhando-se de um assassinato. Enquanto isso, o mandato redentor de Deus, revelada na criação, continuava por intermédio de outros filhos de Adão e Eva. 7. Gênesis 4, 25, 26. Sua genealogia, Gênesis capítulo 5, versículo do 1 ao 32, levou diretamente a Noé, a quem foi reafirmada a promessa original da criação. Então, se por um lado a descendência de Caim promove o pecado, a descendência de Caim levanta uma geração longe de Deus, a descendência de Caim levanta uma geração que não honra a Deus, que está afastada de Deus. Pelo outro lado, o outro filho de Adão e Eva, 7, da descendência dele virá Noé, que é a descendência que vai de novo alcançar o benefício, a graça e a bondade de Deus. É através deles que o poder redentor de Deus vai continuar sendo revelado à raça humana. A liberdade pela graça de Deus e a obediência de Noé. Com o passar do tempo, tornou-se cada vez mais claro que a humanidade não tinha vontade nem capacidade de viver de acordo com as responsabilidades de administração. Os homens violaram novamente seu próprio lugar dentro da ordem divina, ultrapassando o limite que Deus lhe havia estabelecido. Como consequência da mistura imprópria dos filhos de Deus, entendido como anjos ou como dominadores sobre a terra, com as filhas dos homens, Deus viu novamente a necessidade de reafirmar seu senhorio, Gênesis 3, e dar um novo começo que pudessem conhecer a raça humana, que pudessem conceder à raça humana uma outra oportunidade de obedecer. Eu não vou entrar nessa polêmica aqui agora, de Gênesis 6, né, sobre o que é aqui os filhos de Deus, porque isso aqui é uma polêmica. Essa expressão, os filhos de Deus, ela é sim usada para falar sobre os anjos. A gente pode, por exemplo, citar aqui Jó, capítulo 1, versículo 6 a seguir, quando a Bíblia diz assim: e veio os filhos de Deus ter com Deus, e no meio deles veio Satanás. Então essa expressão, os filhos de Deus, era sim uma expressão usada para falar dos anjos, né? Mas, olhando a teologia, me parece incoerente que ali se falava dos filhos de Deus, anjos, né, seres que são assexuais, né, seres que não têm sexo, desses seres terem se deitado com as filhas dos homens e por causa disso ter nascido gigantes. Eu não entendo qual era o motivo de ter nascido gigantes se eles tivessem deitado com os anjos. E aqui há um paradoxo que eu não quero entrar agora. Por quê? Porque na minha concepção, os filhos de Deus faz alusão à descendência de Sete, que é uma descendência que procura a Deus. E as filhas dos homens faz uma alusão à descendência, às mulheres que são descendentes de Caim. E por algum motivo, a relação entre eles gerou gigantes na terra. Então é polêmico e nós não vamos entrar nisso agora, ok? Não vamos entrar nisso agora. A consequência do pecado foi grande,
foi o grande dilúvio, uma catástrofe tão grande que toda a vida e as instituições pereceram na face da terra. A graça de Deus continuava agindo, preservando um remanescente na arca em resposta ao culto de seu povo. Deus prometeu nunca mais destruir a terra enquanto a história seguisse o seu curso. Gênesis 8:20. A promessa de Deus para Noé reafirmava as promessas de bênção e domínio dadas à criação. Embora haja diferenças de detalhes em comparação com a declaração original de Gênesis 1:26, o mandato central é idêntico. A nova humanidade que brotaria de Noé e seus filhos foi chamada para exercer domínio sobre toda a terra como a imagem de Deus. O sinal de permanência dessa disposição era o arco-íris. Então, assim, por causa dos pecados dos homens, esses homens que casavam-se, que davam-se casamento, de uma geração contaminada pela imoralidade, pelo pecado, pelo afastamento de Deus, isso fez com que Deus quisesse destruir o mundo. A palavra expressa em Gênesis 6:6 é que ele se arrependeu de ter feito o homem e ele decide destruir o mundo. Ele vai destruir o mundo com o dilúvio, mas ainda assim ele vai guardar Noé e sua família dentro de uma arca, o que demonstra a graça salvífica de Deus, né? Como o projeto de salvação de Deus, ele continua de pé, vivo, mesmo diante do caos. Então, há um projeto de salvação. Quando Deus salva Noé, é porque ele encontra alguém justo, alguém temente, e no meio do caos, ele salva Noé e sua família. Noé é guardado na arca, e quando Noé vai descer da arca, Deus vai reafirmar a promessa que ele fez a Adão. Ainda que essa promessa não seja idêntica, né? Mas o seu ponto fundamental, o seu ponto central é idêntico, que é multiplicar a terra, dominar a terra, cultivar a terra, né? Exercer domínio sobre a terra, domínio sobre os animais, visto que Noé, sua descendência, é a imagem de Deus, né? O sinal da permanência dessa disposição é a aliança, que é colocada no céu, o arco colorido. Aquele era o símbolo da aliança. Uma vez mais, como que para sublinhar os efeitos da queda sobre a fidelidade humana, Noé cai vítima do seu ambiente. Adão havia pecado por comer do fruto proibido e Noé pecou por perverter o uso de um fruto permitido. Ambos os casos ilustram o fato de que os homens desassistidos nunca conseguem elevar o seu nível de responsabilidade ordenada por Deus. Então, olha que coisa tremenda. Adão caiu porque comeu o que não era para comer. Noé caiu porque, apesar de poder comer, ele faz mau uso daquilo que ele podia acessar. Isso é pontual, porque, irmão, olha, isso é pontual. Por quê? Porque em Adão simboliza a lei. Quando o homem toca naquilo que não pode tocar. Em Noé simboliza a graça. Quando o homem tem até acesso para tocar, mas ele precisa saber como toca. Porque Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a graça alcançou Noé, Deus o salvou, porque viu justiça nele. Mas logo depois disso há também a queda de Noé, o que demonstra o quão corruptível é o homem. Quando Noé soube do ultraje que havia sofrido nas mãos de seu filho Cã, amaldiçoou a sua descendência, os cananeus, e abençoou a descendência dos outros 2 filhos. Isso coloca em movimento os relacionamentos dentre a tríplice divisão da raça humana, que daí em diante determinaria para sempre o curso da história. Deus engrandeceria Jafé, os gentios, mas no devido tempo Jafé encontraria refúgio nas tendas de Sem, Israel, que resguardam e protegem. Os semitas seriam, portanto, o canal da graça redentora de Deus. Então, nós vamos parando por aqui a nossa terceira aula sobre Gênesis.
e voltamos para dar continuidade, tá bom? Deus abençoe vocês e até lá.